caiam todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Peço que caiam todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Chegamos pra retomada, só peço proteção. Empretece as palavras, também outras direção. Esconderam minha origem, plantaram a rejeição. Negar se negue, não foi em vão. Todo reconhecimento entre nós potencializa a força, enquanto vocês tentam nos virar o tempo todo, uma contra a outra. Cê acha mesmo que eu tô neutra? Cidade, campo, ponte, aldeia, quilombo, como eu poderia dormir bem? Agronegócio, genocídio e nós retomando territórios ancestrais, costumes tradicionais, língua, dança, trança, voz. Calma que ainda vai ter mais. Catu, fala pra nós. Pensaram que ficamos pra trás, que não íamos correr atrás. A gente não só fala, mas faz. Devolva. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Recuperação dos espaços que nos pertencem, calar a voz que sempre nos faz duvidar. Reparação. Deixe crescer as nossas sementes, a revolta vai fazer eu tomar o meu lugar. Demarcação. Devolvam as nossas terras, o agro não é pop, parem de nos matar. Libertação, libertação, se não for nós vai ser quem? Oi gente, sou Marcelo Thea e começa agora o Sim Descoberta na Web. Neste primeiro episódio vamos te contar mais sobre esse projeto e um pouco de nossa trajetória nos últimos 3 anos. Sejam todas, todos e todes bem-vindos. Para começar, vou te convidar para voltarmos juntos até 2016. Primavera secundarista. É assim que vem sendo chamado o movimento estudantil que já ocupa mais de 1.000 escolas em 21 estados da União e no Distrito Federal. Nas ocupações, eles lutam por educação de qualidade, ocupam o que lhes pertence por direito, reinventam a forma de aprender e também de fazer política. São atacados, ameaçados e resistem. São presos e clamam por liberdade. São criticados e estabelecem canais de conversa. Ensinam sobre a necessidade de dialogar. Estão dando uma verdadeira aula de política e de cidadania. São contra a reforma do ensino médio apresentada pelo governo Michel Temer e também contra a PEC 241, que, se aprovada no Senado e sancionada pelo presidente de plantão, congelará pelos próximos 20 anos, eu repito, 20 anos, o orçamento das áreas sociais, o que afetará diretamente a educação. É nesse contexto que um grupo de estudantes de letras da Universidade Federal do Ceará se junta para entender mais sobre os movimentos sociais que se utilizam da ocupação como uma estratégia para que suas causas se façam conhecidas. Nasce assim o Circuito Cineclubista Cine Ocupa América Latina. E a gente convidou uma pessoa muito especial para nos contar mais sobre isso. Olá! Para me falar do que foi o Cine Ocupa, preciso falar de 2 eventos que antecederam esse projeto e foram fundamentais para que ele acontecesse. A ocupação do curso de letras por estudantes, que aconteceu em 2016, e o Encontro Internacional de Estudantes de Letras. Eu fui atravessado por esses 2 eventos. Sou mestrando em Linguística atualmente, mas na época estava como graduando do curso de letras e
tinha participado da primeira e da segunda edição do Encontro Internacional de Estudantes de Letras. Quando a ocupação aconteceu, eu fui envolvido com muitos estudantes por aquele processo coletivo que estava acontecendo no Brasil inteiro e comecei a propor algumas atividades para a ocupação. Lembrando que naquela época existia um contradiscurso que nos colocava como vagabundos, e esse contradiscurso existe a todo momento para desqualificar o movimento estudantil, para desqualificar muitas outras lutas. E para provar o contrário, como também para fazer valer a função social da Universidade de Produção de Conhecimento, a gente estava muito ativos, muito mais ativos do que em diversos outros momentos na universidade, isso por percepção própria. A gente, além de diversos cursos, oficinas, rodas de conversa, propomos também exibições cineclubistas. Uma delas, ou melhor, um conjunto dessas exibições, é o que vamos chamar de Cine Ocupa América Latina. E que, para acontecer, agregava as parcerias que foram construídos em encontros internacionais de estudantes de letras. Ou seja, esse projeto ele tinha como objetivo, em termos de produção de conhecimento, a discussão a respeito de movimentos populares que usaram a estratégia da ocupação, assim como nós, para resistir e impulsionar políticas públicas positivas em função da igualdade social, né? Ou para resistir a políticas públicas que iam contra a igualdade social e acentuavam a desigualdade social. Esse era o objetivo em termos de produção de conhecimento, mas existia um objetivo muito estratégico também, que era trazer o olhar de estudantes de letras de outros ambientes para o que estava acontecendo aqui no Brasil. E, por outro lado, trazer o olhar de estudantes de letras do Ceará para o que acontecia na América Latina em termos de luta social e para o próprio Encontro Internacional de Estudantes de Letras, que tinha como papel ser uma rede de diálogo e debate de temas, objetos de interesse para a área de letras e de interesse político para os estudantes de letras. O Cine Ocupa, ele aconteceu dividido em algumas frentes: curadoria, técnica, convites para o debate, ou seja, comunicação, cerimonial e tradução, e era composto por 3 exibições cineclubistas, cada uma tematizando a luta social de um determinado país. O primeiro foi a Bolívia, segundo o Chile, e a última exibição foi a Argentina. Em cada exibição a gente tinha gente do outro lado para conversar conosco sobre como foi essa luta. No caso, por exemplo, do Chile, na Revolução dos Pinguins, a gente tinha a participação da RAD, que é nossa amiga, estudante de letras, que esteve aqui no Brasil quando o Encontro Internacional de Estudantes de Letras aconteceu no Brasil. Esse evento, ele agregou nessa equipe alguns estudantes que ficaram muito interessados com a possibilidade do Encontro Internacional, mas com a manutenção de um projeto que desencadearia, que desembocaria no que hoje é esse belo projeto Cine Descoberta. Foi assim que iniciamos nossa jornada de descoberta. Sabe quando a gente assiste um filme em casa com os amigos e depois bate um bom papo? Essa é a pegada do Cine Descoberta. Para fazer esse projeto acontecer, a gente considerou tudo que a gente já tinha aprendido durante a ocupação com o Cine Ocupa América Latina e nos propusemos, para além disso, discutir sobre os povos indígenas e sobre o estímulo à formação de cineastas indígenas, tendo em vista que a autorrepresentação é constantemente evocada por eles como uma das maneiras de se construir outro discurso sobre o indígena. Então chegamos a 2017, e para nos contar mais sobre isso e compartilhar sua experiência conosco, vou chamar para a nossa conversa uma pessoa que nos ajudou muito a fazer esse projeto acontecer. Oi, Suene, fala aí pra gente como foi essa experiência. Olá, pessoal! Depois da ocupação, em 2016, alguns estudantes vieram conversar comigo a respeito do Cine Ocupa, que eles queriam transformar num projeto de extensão. Na época eu não tinha participado do Cine Ocupa, mas eu tinha sido convidada por alguns estudantes a exibir filmes dentro da ocupação. E para aquele momento eu escolhi exibir o Terra para Rose, um documentário sobre o surgimento do MST no Rio Grande do Sul, feito pela TT Moraes, e também o documentário Corumbiara, do Van Sancarelli, que é um documentário a respeito das questões de conflitos territoriais envolvendo
fazendeiros e indígenas na região norte do país. Bom, diante dessas experiências, eu, tendo sido convidada a participar do projeto, transformá-lo num projeto de extensão, achei que era uma ideia maravilhosa. Mas então eu sugeri para aquela equipe que veio me procurar que a gente trabalhasse com as questões indígenas. Eu já vinha lendo sobre as questões indígenas e achava que na faculdade, no curso de letras, essas questões estavam muito ausentes. Então eles toparam trabalhar com as questões indígenas e a gente está aqui até hoje, há 3 anos, exibindo e debatendo filmes sobre a questão indígena no Brasil e também na América Latina. A cada evento do Cine Descoberta fica mais evidente para todos nós a importância de se falar sobre esse tema, né? Porque há 500 anos no Brasil a gente vem sendo doutrinado para não perceber o que são os povos indígenas. A gente vem sendo há 500 anos doutrinado para não importar com o fato de que o nosso país seja construído sobre o genocídio dos povos originários. A gente vem sendo há 500 anos doutrinado para não se indignar com o fato de que esse genocídio continua acontecendo. Então a gente sabe que diante desses 500 anos de doutrinação, que é uma tarefa gigante, discutir a questão indígena do Brasil, mas ela é urgente e a gente do Cine Descoberta é um pequeno grão de areia nesse mar, em meio a tantas outras figuras e pessoas que também têm feito essa discussão. Embora sejamos um grãozinho de areia, a gente está aqui. Um abraço para vocês. Mas então, por que Cine Descoberta? Com o nosso projeto, queremos chamar a atenção para algumas questões. Ailton Krenak disse que o Brasil teve 2 descobertas. Uma feita pelos brancos em 1500 e outra feita pelos indígenas a partir de 1970 e 80. E é esta que está valendo, segundo ele. Com o projeto, nosso convite é descobrir o Brasil pelo olhar dos povos e sujeitos indígenas. Descobrir que o Brasil é um país multicultural e plurilingüe. Descobrir e defender o direito pleno à existência de modos de vidas não hegemônicos, aqui e em qualquer lugar do mundo. Essa é a nossa descoberta. No início, nossa ideia era exibir filmes dos povos originários da América Latina. E assim fizemos em 2017, nosso primeiro ano de descobertas. Começamos a pesquisar e a descobrir as produções audiovisuais de cineastas indígenas em vários festivais de cinemas pelo continente. E descobrimos muitos. E a cada descoberta surgia também para nós um mar de dificuldades. Não era fácil ter acesso aos vídeos e quando conseguíamos, não existiam versões em português. Foi assim que surgiu uma de nossas primeiras barreiras. As questões linguísticas batiam em nossa porta. O Brasil é o único país aqui em que se fala português, e não espanhol. E na maioria das vezes ignoramos todos os nossos irmãos vizinhos e preferimos o inglês como segunda língua. A gente não se abateu com isso e logo pensamos em uma solução. Começamos a legendar, mesmo com bastante dificuldades, os filmes que selecionávamos para exibir. Nossa ideia era deixar disponível essas legendas para que outras pessoas pelo Brasil afora pudessem ter acesso aos filmes, democratizando assim o acesso ao cinema. Nenhum de nós é especialista em cinema ou audiovisual, mas tínhamos e temos até hoje muita vontade de aprender e por meio do Cine Clube divulgar esse assunto que é tão essencial e tão pouco falado em nossa sociedade. Pelo menos sem ser estereotipado. 2017 foi assim para nós. Tanta descoberta nova que ao chegar à nossa última sessão do ano, começamos a pensar. E o Brasil e o Ceará? Tínhamos descoberto algumas realidades dos nossos irmãos latinos, mas ainda conhecíamos pouco sobre as múltiplas realidades das mais de 300 etnias indígenas de nosso país. 15 só aqui no Ceará. Com o lema Internacionalização de Dentro para Fora, o ano de 2018 representa uma nova fase para o nosso projeto, pois decidimos expandir nossas atividades para além dos muros da universidade. Fomos convidados e exibimos o filme Uma História de Amor e Fúria
em várias escolas públicas e privadas aqui da capital cearense. E apesar de todas as complicações que surgiram por conta dos novos desafios, conseguimos nos manter firmes e trabalhar durante o primeiro semestre com vários filmes e documentários brasileiros. Durante o segundo semestre de 2018, tivemos uma experiência fantástica ao participarmos do Circuito UFC Arte no Interior, organizado pela Secretaria de Cultura Artística da UFC, quando pela primeira vez saímos da capital cearense e fomos ao interior do estado. Lá tivemos a oportunidade de conhecer e conversar com estudantes dos campos da UFC em Russas e do IFCE em Limoeiro do Norte. Para essa jornada selecionamos 2 documentários, A Gente Luta, Mas Come Fruta e Tupinambá, O Retorno da Terra. Esse foi um encontro singular porque foi a primeira vez que organizamos um cine-debate apenas para estudantes dos cursos de exatas. Outra coisa que não posso deixar de falar, que aconteceu também em 2018, foi nossa participação especial no 4º Encontro Internacional de Letras, que aconteceu pela primeira vez no Brasil, aqui em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. No ano de 2019, as universidades de todo o país vivenciaram novamente um forte contexto social e político. Isso fomentou inquietações, questionamentos e novas movimentações, e nos fez participar de atividades que estavam sendo realizadas por estudantes e professores em defesa da educação pública, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade. Nosso projeto, naturalmente, tende a participar de espaços como estes, onde as inquietações e os questionamentos levem a um debate enriquecedor. Assim como em 2018, demos continuidade à necessidade de sair dos muros da universidade e levar o nosso sim a outros espaços. Por isso, iniciamos uma rede de parceria entre escolas, professores e outros projetos. O 3º ano do Cine Descoberta foi muito importante para a trajetória do projeto. Por meio de vários acontecimentos, podemos confirmar como os debates fomentados em nossas atividades são necessários e urgentes, pois, em diversos espaços, a discussão sobre opressões está se tornando cada vez maior, e a opressão que vivem os povos originários merece também ser debatida. E além disso, as atividades realizadas nas escolas não objetivaram somente cumprir a função de extensão que o projeto tem, mas também de levar esse debate aos estudantes secundaristas, pois nas escolas o mito da origem do Brasil segue sendo reproduzido, e pouco ou nada se escuta acerca das histórias dos povos indígenas a partir de um ponto de vista representativo. É necessário desconstruir a história feita a partir da perspectiva do colonizador e tornar democrático o acesso à história pela perspectiva dos povos originários. E isso em todos os espaços, seja na escola, na universidade, na rua, nas redes sociais ou mesmo dentro da gente. Oi pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco sobre a minha trajetória no projeto Cine Descoberta. Ela começou bem antes da universidade, quando eu era secundarista. Em 2016, eu ocupei a minha escola em um processo de ocupações de escolas do Ceará. Após 4 meses de ocupação, eu e alguns colegas fomos conhecer a ocupação da Universidade Federal do Ceará. Chegamos um pouco perdidos no local, porque o secundarista não tem muito acesso à universidade para poder conhecê-la. Então, quando chegamos, fomos convidados por alguns estudantes e ocupantes a se integrar a uma atividade que iria acontecer. A atividade era uma espécie de cineclube, onde foi exibido o documentário Corumbiara. Mesmo eu sendo tão jovem, foi um momento muito importante para mim, pois o documentário trata das questões dos povos originários. Isso não é um debate que nós temos muito acesso na escola, e quando temos, não temos com muita profundidade. Então, dali eu levei vários questionamentos e pensamentos para minha casa. No ano seguinte, 2017.2, entrei no curso de letras. E ao estar no ambiente, eu passei a reconhecer alguns rostos, principalmente de quem havia organizado aquele momento, que era a professora Suene Honorato, do Departamento de Literatura. Então, eu passei a ir a atividades, a conhecer um pouco mais o projeto, a integrar as discussões das exibições. E, quando foi no ano de 2019, passei a ser bolsista do projeto e a estar atuando diretamente na organização dos eventos, nas discussões, nos momentos. O projeto agora tem 3 anos, muito bonito, de muita atividade, projeto com uma finalidade incrível e muito importante.
A melhor parte disso tudo foi poder levar o debate que foi tão importante para mim alguns anos atrás para o ambiente da escola, para que secundaristas consigam ter mais acesso a essa discussão que é tão importante no nosso meio. Esses últimos 3 anos foram repletos de aprendizagem para todos nós que construímos esse cineclube. O projeto foi tomando forma e hoje iniciamos mais uma etapa dessa descoberta. E queremos convidar todos vocês aí do outro lado a fazerem parte junto com a gente dessa nova jornada. A realidade que estamos vivendo hoje no mundo tem nos feito enfrentar muitas questões ao mesmo tempo. E tem sido bastante difícil processar tantas informações de uma vez só e aprofundar nossas discussões, especialmente em um cenário de afastamento social. Pensando nisso, nasceu a ideia do Cine Descoberta na Web, um espaço onde a gente possa continuar compartilhando debates importantes por meio do cinema indígena no Brasil. Um espaço onde a gente possa fomentar o acesso democrático ao cinema e contribuir com o cumprimento da Lei 11.645 de 2018, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as disciplinas do currículo escolar. Pensar o indígena como sujeito e não como objeto da história é um primeiro passo para a compreensão da diversidade de modos de vida que palavras como índio costumam esconder. Obrigado a todos que nos acompanharam e nos apoiaram até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre nossa história. E para continuar nos acompanhando, não esquece de dar aquele like, se inscrever no nosso canal. É isso. Compartilhe essa ideia. Cine Descoberta na Web.